tópicos, que são 5 tópicos que vão agregar todo o conteúdo que vocês vão precisar ir para a prova. Só vou pedir o seguinte, que tenham atenção, porque de repente assim que eu fizer um quadro você está com dúvida, não pode perguntar, ok? A nossa primeira condição vai ser um circuito que ele tem que atuar, né, tem que atender na válvula controladora de vazão unidirecional. Alguém se lembra qual a função da válvula controladora de vazão unidirecional? O que uma válvula controladora de vazão faz? Isso mesmo, controla a velocidade. Ninguém falou, mas pensou, já é o suficiente para mim. Controla a velocidade dos atuadores. É muito importante a linguagem algébrica e é muito importante você entender cada um dos componentes, ok? Então vamos lá. Primeiro eu vou fazer o circuito, depois eu coloco a algébrica do lado. Normalmente é o contrário, né? Você tem a algébrica, através dela você se orienta pelo circuito. Então vamos lá. O que acontece? A nossa primeira condição é o tanque. Tanque em linha de sucção. Sucção toca ao fundo. Então tem que tocar no fundo aqui. Logo depois vem o filtro, que nós vamos chamar filtro hidráulico linha de sucção. Logo depois vai ter a bomba. Lembra, se você não pintar a bomba, é a simbologia pneumática de compressor. Então o seu circuito automaticamente vai ser zerado. Você tem o acoplamento, que vocês vão estudar em elementos de máquinas. Vocês têm o motor elétrico. De uma forma simples, o motor elétrico transforma energia elétrica em energia mecânica. O acoplamento, ele transmite energia mecânica entre eixos para a bomba, que transforma a energia mecânica em energia hidráulica. Está aqui agora energia hidráulica. Nós temos o manômetro, que é o componente utilizado para verificar a pressão do sistema. Nós vamos para uma válvula de segurança ou alívio. A válvula de segurança, ela é montada justamente na linha próximo à bomba. Já a válvula de alívio, ela é muito semelhante, só que ela é montada numa linha afastada do sistema, né? Para estar monitorando e aliviando quando necessário. Aqui eu já vou montar o segundo filtro. Esse é um filtro em linha de retorno. Linha de sucção antes da bomba, limpa e retorno, já retornando para a tanque. Vamos subir mais um pouco. Eu vou ter que apagar aqui em cima, tá, gente? Acabei me desorganizando aí nos espaços. Venho agora para a válvula direcional. A válvula direcional como nós vamos falar de simbologia mais adiante, eu não vou conceituá-la não, tá? Vou conceituar em outra parte aí da revisão. De qualquer forma, a válvula direcional. Saindo da válvula direcional, nós vamos para os atuadores. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 10, quantos vocês preferirem. Porque aqui não é um sistema, né, específico de funcionamento, é aleatório, é a escolha de vocês. Nesse momento a gente está fazendo de forma aleatória. O que eu aconselho? Vai fazer na prova, faz o mais simples possível. Lembrando que qualquer detalhe que você esquecer, você perde o circuito inteiro. Tá? Mais uma vez comentando. Se a linha de sucção não tocar ao fundo, o circuito inteiro está errado. Se você não pinta, essas são as partes mais graves. Se você não pintar aqui, o circuito inteiro está errado, ok? Então, vamos tentar fazer o mais simétrico possível.
é extremamente importante a utilização da régua. O circuito deverá ser feito a lápis. Tudo isso é importante. Então vamos lá. Eu vou colocar dois atuadores aqui em cima. Atuadores lineares. Nesse caso, vou colocar uma duplação. Duplação porque o fluido na parte traseira ele avança e dianteira ele retorna. E vou colocar uma sincronização. Eu estou escolhendo isso de forma aleatória, tá? Sincronização, retorno por mola. Então vamos lá. Saio da linha, permito o avanço, Esse será o retorno. Venho aqui e coloco uma válvula controladora de vazão unidirecional. Olha que interessante. Unidirecional por quê? Porque ela controla a velocidade em um sentido só. O fluido, quando passa, obrigatoriamente está tendo a sua velocidade controlada. Ó. Por aqui não consegue passar, tem uma retenção. Porém, quando ele volta, ele vai controlar o fluido só se acontecer a facilidade de passagem do fluido for maior por aqui. Caso contrário, ele vai vir por aqui e retornará. Então não vai ter a velocidade controlada. Agora, já no avanço desse atuador, que é a sincronização, eu vou colocar a válvula controladora de vazão bidirecional. Obrigatoriamente, o fluido passará tanto subindo quanto descendo, tendo a sua vazão controlada. Então aqui nós temos a válvula de controle de vazão unidirecional. Já aqui nós temos a válvula de controle de vazão unidirecional, beleza? Bidirecional. Ok? Então, aqui está um circuito simples, básico, onde eu vou ter a aplicação da unidirecional, onde eu vou ter a aplicação da bidirecional. A segunda questão seria pensar mais na válvula de segurança. Então eu tenho que estudar bem nome e função. A simbologia dela tem que ser feita, mas a partir do momento que, se eu peço para você fazer em outra questão a válvula controladora a válvula de segurança, poxa, no seu circuito ela já está aqui, só copiar, tá tranquilo. Então tem que fazer várias vezes esse circuito, tem que realmente dominar esse processo. O princípio de funcionamento dela, o que acontece? Imagina se eu venho e regulo essa válvula para ela abrir com 150 bar. O sistema para trabalhar, ele precisa de 140 bar, só estou chutando, tá? Eu coloco ela para abrir com 150 bar. 180 bar já poderia prejudicar o sistema, então eu não posso deixar chegar a 180. Porém, eu preciso de 140 para funcionar sem nenhum problema. Até 140 bar de funcionamento do sistema, nada acontece. A máquina está funcionando normalmente. Houve um aumento de pressão, aí o que acontece? A pressão vai ser maior aqui do que 150 bar, vai fazer a pilotagem da válvula. A válvula tracejada, lá na simbologia de linhas de vocês, tá? Simbologia. Vocês têm simbologia de linhas mostrando que essa é a linha de pilotagem. O que acontece? Quando você fala em pilotagem de uma válvula, é o funcionamento, é a abertura ou funcionamento da mesma. Então vamos lá. Se a pressão aqui na linha superar 150 bar, 10% próximo,
ela já começa a abrir. A pressão aqui vai ser grande, vai empurrar isso aqui, porque vai vencer a força de mola, vai empurrar isso aqui e vai nivelar. Aí o óleo vai passar e retornar para tanque. Aí a pressão vai ficar modulando. Nunca vai superar os 150. Mas lembrando, gente, quando eu falo em pico de pressão, assim, em sistemas, não é que a válvula abre, depois ela fecha. Ela vai pulsando, né? Milissegundo. Cada pulso, uma quantidade grande de óleo passa e consegue aliviar o sistema. Então, princípio de funcionamento básico da válvula de segurança. Quando a pressão do sistema for superior à regulagem da mola, essa válvula irá abrir, permitindo a passagem do óleo para tanque, aliviando o sistema, através da pilotagem da válvula. Então, olha só que eu conceituei, dei a função, né? E expliquei o princípio de funcionamento dela. Isso para a prova vai ser extremamente importante. Com relação à montagem de filtros no sistema, vamos lá. Filtro de sucção. Filtro de linha de retorno. Faltou um, que é o filtro de pressão. Filtro de sucção, montado antes da bomba. Filtro de retorno, montado retornando a tanque. Filtro de pressão, montado após a bomba. Então vamos lá. Vou montar um filtro aqui, ó. O que acontece? Esse filtro de linha de pressão é muito comum trabalhar aqui com bypass, né? Uma passagem também semelhante à condição que nós temos aqui, de caso ele esteja. Vou explicar o porquê disso. Por que bypass dele também? É passagem livre. Imagina se vocês técnicos dão uma vacilada no prazo de troca desse filtro. Não trocou. Se você não trocou, ele começa a ficar saturado. Começou a ficar muito saturado, o óleo vai fazer uma força muito grande para conseguir vencer. Chega um momento que ele não consegue passar com eficiência, mesmo em linha de pressão. Isso é mais comum em linha de retorno, mas mesmo em linha de pressão. Aí o que acontece? O fluido passa, ele bypassa o filtro, ele passa pela retenção e consegue não prejudicar o sistema. Vamos entender que esse óleo que vai passar, ele não está sendo filtrado, mas pelo menos o sistema não teve nenhum colapso, né? Nenhum problema. Uma questão importante para filtro, entender qual que é a função dele no sistema. Quando eu falo em filtro, eu falo em retirar parte da contaminação do sistema, parte. Estou dizendo que ele vai limpar totalmente o óleo, porque tem gramaturas diferentes no filtro, né? Tem tamanhos diferentes desses contaminantes. Tem contaminantes que são micrométricos, você não consegue tirar. Então vamos lá. Função do filtro de sucção: melhorar a qualidade do óleo que chega à bomba. É um filtro peneira, né? Um filtro grosso. Não pode ser um filtro de gramatura fina. Filtro de linha de pressão: melhorar a qualidade do óleo para o sistema. Tudo que é montado depois dele. Filtro de linha de retorno: melhorar a qualidade do óleo do fluido que retorna a tanque. Então aqui faltou só colocar filtro de pressão. Com relação à unidade hidráulica, vocês têm no caderno de vocês, né? Vamos passar para cá. Vocês têm no caderno de vocês o conceito, né? Aí tem
uma condição assim bem simples, né? Sobre a nossa unidade hidráulica. Eu numerei, é extremamente importante que vocês saibam toda essa numeração, o que funciona e como isto funciona. Então vamos lá. Eu tenho a linha de retorno, eu tenho a linha de sucção, tenho filtro de sucção, tenho, não vou numerar para vocês terem esse caderno, tenho a bomba, acoplamento do motor elétrico, tenho os pés, tenho janela de inspeção, tenho aqui o nível e também o termômetro, tenho o NIP para retirada, né, esgotar esse óleo, e tenho aqui, ó, o pórtico de entrada, né, onde o óleo é colocado aqui para completar a unidade. Disso tudo, uma parte que eu acho extremamente importante, vocês têm que entender, inclusive o princípio de funcionamento, são das chicanas. Qual a finalidade das chicanas? Primeiro vocês vão entender que é um impedimento. O óleo em linha de retorno, ele não entra em contato com a linha de sucção imediatamente, demora. Por quê? Isso aqui são placas com furos, mas são placas com impedimento. Então o óleo vai conseguir passar para cá, só que ele vai demorar. Se ele demora, vai acontecer três coisas de benefícios na unidade hidráulica. Primeiro, decantar impurezas. Tudo que é sujeira que tiver ali vai descer para o fundo, vai decantar. Resfriar. Se ele tem um tempo para ficar em contato com as paredes do reservatório, esse reservatório está aí em uma área que tem a circulação de ar, então vai reduzir a temperatura. E uma outra condição é sair de uma condição turbulenta. Esse óleo vai vir para cá, ó, bem turbulento. Se ele tiver um tempinho, ele vai ficar mais calmo, mais tranquilo, para iniciar uma sucção aqui e iniciar o seu fluxo laminar, ou o mais laminar possível, né? Bolhas de ar também, a tendência dele ficar aqui, essas bolhas de ar explodirem, né? Soltarem, tudo isso em função desse impedimento aqui das chicanas. Então as chicanas para mim é o coração da unidade hidráulica. Então as chicanas, qual é a função? Impedir que o fluido entre em contato imediatamente com a linha de sucção para decantar impurezas, reduzir a temperatura e entrar e se acalmar, né? Entrar em uma tranquilidade melhor para a linha de sucção. Então, conhecimento de chicanas extremamente importante para essa prova. Finalizando com a questão de simbologia. Certamente vocês vão ter que fazer, eu aconselho que vocês decorem, que vocês refaçam assim, 10, 20, 30 vezes, sei lá, pelo menos 10 símbolos. Pode pegar os mais simples, né? Observa. Unidade hidráulica, tanque, linha de sucção. Linha de retorno, não toca ao fundo, né? Então eu vou colocar lá o tanque, beleza, coloquei o tanque, desenhei o tanque. Só que eu tenho que entender a função do tanque. A função do tanque é exatamente o que eu falei dos chicanas, né? Que a unidade hidráulica vai decantar impurezas, resfriar o fluido e acalmar esse fluido para voltar a trabalho. Temos aqui um filtro, que pode ser filtro de sucção, filtro de pressão ou filtro de retorno. Vocês podem colocar a simbologia de filtro e podem definir apenas retirar parte da contaminação do sistema. Quando a válvula ou o dispositivo hidráulico tem a necessidade de conceitos, aí vocês têm que ter um pouquinho mais de atenção, porque não adianta só colocar a simbologia, desenhar a simbologia, tem que conceituar. Olha que nome ou função, nome e função tem que ter. Você tem que colocar lá
tanque, linha de sucção, desenhar o tanque, linha de sucção e dar a função dele. Pode ser que tenha conceitos. Olha o caso da válvula direcional. Como é que eu vou conceituar a válvula direcional? Ó, 3 posições, 3 quadradinhos, 4 vias. Dessas 4 vias eu tenho pressão, tanque, linha de trabalho A, linha de trabalho B. E também tem como conceito um tipo de acionamento, a alavanca, retorno para válvula. Então grava assim e coloca esta, né? Válvula direcional, qual a finalidade? Direcionar o fluido da linha de pressão para as linhas de trabalho e retornar a tanque. Essa é a definição que vocês têm no caderno, tem que decorar a definição. Conceito: 3 posições, 4 vias acionadas por alavanca centrais de controle. Imagina se de repente eu decido colocar a válvula controladora de vazão unidirecional. Válvula controladora de vazão unidirecional, faço o desenho da válvula, da simbologia, e faço a definição. Né? Controla a velocidade dos fluidos em um sentido apenas. Vou fazer da válvula da bidirecional. Controla a velocidade do fluido nos 2 sentidos. Vou fazer do atuador linear de atuação. Transforma a energia hidráulica em energia mecânica. Nesse caso, fluido na parte traseira ele avança, fluido na parte dianteira ele retorna. No caso da sincronização, fluido na parte traseira ele avança, despressurizou a linha, a mola faz com que ele volte. Então aqui eu conceituei algumas questões. Então não basta apenas colocar a simbologia. Professor, se eu não souber conceituar e colocar só a simbologia, vai pontuar? Pode ser o meio certo, mas depende muito da qualidade. Não vacilem, gente. Não façam nenhum tipo de simbologia ou circuito sem a régua e façam sempre a lápis. Se tiver a mão livre, perde bastante pouco. Vamos para a linguagem algébrica aqui agora, tá? Como é que funcionaria essa linguagem algébrica? Seria assim, ó. A linguagem algébrica, representação do funcionamento. Na posição paralela, quando pressuriza a linha A, o atuador A avança e o B retorna. Observe que eu tenho controle de velocidade, o avanço dos 2. Velocidade controlada, velocidade controlada. Já na posição cruzada, quando eu pressurizar a linha B, o atuador A retorna e o B, os 2 avançam, retorna. Agora, o que acontece? Nesse caso aqui, no caso do atuador A, ele retorna sem controle de velocidade. Porém, o B com velocidade controlada. Velocidade controlada. Então, é muito importante vocês entenderem isso aqui. Isso é muito importante. Com relação à filtragem aqui, posição já foi, sucção, pressão e retorno. Mas lembra que o filtro de sucção, ele pode ser também o filtro duplex, né? Dê uma boa olhada em filtro duplex, que vem a ser o filtro duplex. São 2 filtros montados em paralelo, com registros. Esses registros vão permitir o quê? Um registro sempre aberto, onde o fluido está passando, filtrando e trabalhando, e um registro sempre fechado, onde nós vamos dizer que esse filtro está em stand-by. Ok?
Filtro aberto, filtrando o campo inteiro. Filtro fechado, stand-by. Imagina que chegou o momento, né, que esse filtro já está saturado. Aí o que você vai fazer? Vai abrir esse filtro e vai fechar esse filtro e efetuar a manutenção, a troca do mesmo. Observe que a grande vantagem da filtragem duplex é você não ter a necessidade de parar o sistema. A máquina está trabalhando normal, e você efetuou a manutenção. Temos também a filtragem offline. Lembrando, fora da linha. Como assim fora da linha? Você tem um sistema completo, né? Vamos pensar aqui, ó, a offline. Pego o fluido do equipamento funcionando, venho aqui com uma bomba. Essa bomba, diferente da bomba do sistema, né? Outra bomba, tira o fluido da linha, vem para uma condição de filtro, vem para uma condição que vocês vão estudar isso aqui em simbologia 2, né? Que é um trocador de calor. Nesse caso, um ar óleo. E volta para a unidade. Quer dizer, tiro esse fluido, filtro novamente esse fluido, certamente com uma gramatura superior, né? A gramatura aqui. Refrigero não. Ameniza essa temperatura, retira um pouco parte dela, sabe? O trocador de calor dá uma reduzida na temperatura. E volto com ele, mais limpo e mais frio. Isso aqui pode ser um carrinho que você vai trazer e ligar no sistema. Pode ser alguma coisa que fique permanente, mas que você vai ligar de forma esporádica, né, para estar melhorando. É muito importante a verificação da contaminação, tudo isso é importante, ok? Então, meus queridos, essa é a revisão do provão. Matéria tá suave, tá mel. Isso aqui nada mais é do supra-sumo, né, do que eu quero que vocês saibam para a primeira etapa. Tudo isso tem que ser muito bem entendido, ok? Agradeço a todos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações.